Bom dia, meus queridos amigos e irmãos na fé, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e ouvir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Fazendo um vídeo aí, faz tempo que a gente não faz um vídeo, né? Eu até gravei alguns vídeos, irmãos, nesse meio termo, mas acabei ouvindo eles depois e decidi não postá-lo. Então hoje eu vou fazer um que eu vou postar e citar algumas coisas que eu citei nos outros de uma forma mais leve, para que nós possamos entender os assuntos que eu vou tocar aqui, irmãos. Confesso que eu estou muito preocupado com o destino que está tomando a CCB. Muito preocupado. Tá? Eu sei que tem muitos amigos meus, irmãos meus que estão na plataforma, que gostam do irmão Salvador, como eu também gosto. É um homem de testemunho libado, uma pessoa, né, estimada tanto na sociedade, como tem um testemunho exemplar também para ser um dos líderes da igreja. Mas, irmãos, eu confesso que eu estou muito, assim, desapontado com os primeiros passos que foi dado através dessa nova presidência. Nós tivemos, irmãos, o irmão Cláudio Marsola, que foi um irmão que realmente expôs a falta de teologia, a falta de conhecimento bíblico de alguns irmãos presidenciáveis do Brás. Como ele era o presidente, ele ficou muito, como se diz, exposto. Tá? Então isso foi minando ele, porque pessoas aproveitadoras que não tiveram oportunidades dentro da igreja aproveitaram da situação para atacar mais o irmão. O irmão Marsola tinha grande qualidade, ele era um bom articulador político, ele sabia com quem conversar, na hora que tinha que conversar e como conversar. Então ele conseguiu grandes aliados, irmãos, pessoas que ajudaram. E na gestão do irmão Cláudio Marsola, foi a gestão que mais houve mudanças na congregação, irmãos, mais do que todas as outras juntos. Ele pegou um período muito difícil, um período pandêmico que nós nunca vivemos, né? E deixou a igreja expostas quando fomos para a internet, né? Os anos e anos da congregação refutando, né, o estudo das escrituras, dizendo que a letra mata e o espírito vivifica, tirando do contexto aquele texto, trouxe para nós grandes prejuízos, percas de membros, deixando bem claro, irmãos, que o pós-pandemia não foi só a congregação que perdeu membro, não. Todas as igrejas. A igreja que mais perdeu membro na pandemia foi as igrejas presbiterianas, tá? Em termos mundiais eu tô falando. Então foram as igrejas reformadas, que já vem de uma decadência histórica, né? Mas assim, nós, os irmãos da congregação, que tínhamos aquela palavra como a palavra infalível da boca de Deus, começamos a enxergar muitos erros teológicos, né? E assim começou os ataques à congregação. Muitas críticas justas e honestas, mas alguns canais que estão aí, pessoas que não tiveram, né, ascendência na sociedade, encontraram no YouTube uma certa, entre aspas, relevância. Aconteceu o que aconteceu. O irmão Cláudio teve que sair devido a enfermidades. Eu tenho notícias que a cabeça dele já não estava tão boa, né? Não sei se é verdade, tá? Tô passando do jeito que eu passei. Eu tenho outras notícias também. E a congregação deteve aquele caso dos Estados Unidos, e a congregação, irmãos, que estava evoluindo bastante em termos, inclusive aqui nos Estados Unidos, com bons programas, ela moveu alguns passos para trás. Ela voltou alguns passos, ela regrediu, tanto aqui nos Estados Unidos, como aí no Brasil. É muito cedo ainda para analisar o irmão Salvador como presidente, porque é muito recente. Mas, irmãos, já
recente, mas com tempo suficiente e habilitável para ele, com uma certa atitude enérgica, já começar algumas mudanças, tá? Falta transparência na congregação. Falta aos irmãos, os líderes vir a público, ter um podcast, tá? Um canal para os membros, vir dar satisfação. Novo presidente entrando, olha, irmãos, a gente vai focar nisso. Falta transparência com a coleta em geral, né? Devia ter um site aberto, não sei se tem. Se tem, eu peço perdão. Se não tem, devia ter um site com tudo que entra em todas as igrejas em termos mundiais, tá bom? Nós temos plenas condições de fazerem isso, e isso se chama transparência. O que a congregação está perdendo nos últimos anos, e os irmãos não andam percebendo, chama-se credibilidade. Devido a algumas críticas, e algumas honestas e algumas desonestas, a credibilidade da instituição anda caindo dentro da própria irmandade. Porque sempre tem aquele que está insatisfeito, esperava ter ministério na sua região, esperava ter exacerbar algum tipo de cargo e acabou não acontecendo, a pessoa fica, né? Muita gente não vai na igreja por causa de Cristo, né? Ela vai na igreja porque ela quer se destacar, quer negócio e diversas outras coisas que a pessoa começa a participar de uma instituição. Então, irmãos, eu vejo com pessimismo. Voltamos atrás, até agora está paralisado, né, as visitas do Projeto Resgate, que foi uma das melhores coisas que a congregação fez. Irmãos, vou dar número para vocês. Foi feito no censo atual, o último, que a denominação, irmãos, que mais cresceu no Brasil nesses últimos 3 anos, ou se vocês quiserem, pós-pandemia, foram os desigrejados, já passando de 16 milhões. A congregação ela tem entre 4 e 5 milhões de membros no mundo inteiro. São 15 milhões de pessoas que saíram desapontadas com a igreja. Algumas viraram ateia, algumas foram para outra foram servir a Deus em casa, e algumas estão perdidas sem saber para onde ir. O caso que são 16 milhões. E agora fiquei sabendo também que a nova ordem projeto é terminar com os cultos online. Meus irmãos, nós não devemos voltar ao passado. Ah, mas irmão, lá no passado era assim, assim, assado. Nós devemos pegar o exemplo do que é bom do passado, mas não voltar no tempo, irmãos. Este é o 3º ou 4º vídeo que eu falo isso já. Irmão, você anda de carro, certo? Alguns de vocês andam de carro do ano, ou o máximo carro de 10 anos de idade, de uso. Eu nunca ouvi algum de vocês falar, não, eu não quero mais um carro, não, eu quero voltar a andar de carroça. Quero voltar a andar de charrete. As irmãs, as suas esposas, muitas delas são bem de vida, né? Louvado seja Deus, mas as que não são, elas têm que lavar roupa. Pergunta para elas, as que têm mais de 60 anos, se elas querem voltar a lavar roupa no rio, na pedra. Se elas abrem mão da lavadora de louça, de roupa. Então, irmãos, a tecnologia ela veio para nos auxiliar. Tudo na nossa vida nós temos que ter equilíbrio para usar. A internet temos que saber usar. Temos que saber, irmãos, moderar a nossa vida em tudo. No modo de vestir, no modo de falar, na igreja, né? Na forma de dirigir. Eu aprendi isso depois de muita multa aqui nos Estados Unidos. E também, irmãos, na forma de se portar numa festa, né? Na forma de beber se você quer beber uma bebida às vezes alcoólica, com moderação. Até na forma de comer, irmãos, nós temos que ter moderação. Tudo em excesso faz mal, até beber água pode nos matar. E eu percebo que, irmãos, irmão Salvador do grupo mais antigo, né, da congregação. Estão pensando automaticamente em parar os cultos devido a críticas ou devido a algumas coisas que não estão bem. Irmãos, o que nós temos que fazer é aperfeiçoar, é estudar, é envolver melhor nas escrituras, é mergulhar nelas. E não parar com os cultos online. Isso não vai, irmãos, estampar a ferida que a congregação tem.
Isso não vai estampar a sangria que a congregação tem. O que nós precisamos é nos debruçar na Escritura. Parar de ficar pregando profetada. Ler um texto e explicar o texto ali, aquele contexto. Para que a Irmandade venha, irmãos, a ser instruída nas Escrituras. Quem falou isso foi Jesus. Esquadrinhar as Escrituras, ela testifica de mim. Errai-vos, não conhecendo as Escrituras. Jesus disse isso. Nós temos que conhecer as Escrituras, irmãos. Explicar o texto que lemos. Chega de você colocar, de irmãos colocar no ministério, filho de um, filho do outro, nepotismo. Como acho que o irmão Jardel fez um vídeo hoje falando de um diácono ali em Bonfim, Campinas. O que tá, irmãos? Se não tiver dando problema, deixa lá. Mas a partir de agora, irmãos, acabar com esse tipo de coisa. E como que nós vamos acabar com esse tipo de coisa? Abrindo a oportunidade, isso é bíblico que eu vou falar, para todos os irmãos que desejam o episcopato alçar a uma oportunidade de chegar nele. Como isso, irmão Tiago? Todo mundo que quer, irmão, ser um ancião, um cooperador, ele começa o quê? Fazendo mais ou menos parecido com os testemunhos de Jeová. Eles têm um livrinho, eles vão fazer uma visita, eles vêm e marcam aqui. Então eles têm metas. Depois disso, eles vão estudar as Escrituras. Não estudar essa teologia contaminada que tem no mundo aí. A teologia acadêmica, que foi contaminada por vários teólogos com suas interpretações das suas cabeças, né? Mas uma teologia pura. Só ler e explicar o texto que está lendo. Então ele tem que ser preparado na forma de falar. Tem coisas que nós não podemos falar mais. O que nós falávamos nos anos 80, não podemos mais falar nos anos 2000. Principalmente nos 2020. Nos 20, né? Então o mundo mudou, irmãos. A linguagem mudou. O povo mudou. Tudo mudou. E nós não podemos ficar estagnados no passado, irmão Salvador. De forma nenhuma. Infelizmente, a congregação, ela tem um modelo muito bom e a gente tem que pegar o que é bom. Temos sim que manter o respeito dos irmãos mais velhos do Conselho dos Anciões. Mas os Conselhos dos Anciões já não podem tomar a decisão por 5 milhões de pessoas. Tem que existir outros conselhos que tomem a decisão em conjunto, irmão. Como um conselho de irmãos, um conselho sério de advogados, tá? Investigar esse conselho de advogado que está hoje, porque o que eu tô sabendo, irmãos, é que tem irmão que faz parte do conselho de advogados da congregação e do conselho de advogados das empresas do irmão Trevisan, do Samuel. Isso não pode acontecer, porque vocês tiveram batalhas jurídicas. Se um advogado de um é o mesmo advogado de outro, irmãos, como que pode acontecer isso? Eu não vou falar o nome, mas eu sei quem que é, eu já sei de tudo. Tem muita coisa errada, irmãos. Tem muito conchavo, tem muita gente se aproveitando do poderio que a instituição dá. Tem muita gente se aproveitando para fazer negócio, tem muita gente se enriquecendo. Eu não sou contra, irmãos, que as pessoas se enriqueçam fazendo seguro para as igrejas. Não sou contra que os seguros, a prioridade seja dada para os irmãos, desde que haja uma licitação em envelope fechado, que ninguém sabe o preço que o outro vai dar. Não sei se acontece isso, mas a informação que eu tenho é que não. Então tem muita gente que se enriqueceu, porque são 5 milhões, né, irmãos, de pessoas. 5 milhões de pessoas que dão coleta. Vamos fazer uma conta por baixo, irmãos. 100 reais por 5 milhões, quanto que não dá? Fosse R$1 era 5 milhões. Se fosse R$10 era 50. Se entrar, irmãos, uma média de 100 reais por membro da congregação, nós temos uma coleta mensal de 500 milhões de reais. Eu acho que não dá 100, mas vamos pôr 50. Vamos pôr 50. 5 milhões de membros vezes 50. E aí? São 250 milhões por mês. Muitas construções sendo feitas, irmãos, em lugares que às vezes não tem tanto membro para... Essa é a parte que nós temos que voltar no passado. Primeiro, como é que você faz?
Os irmãos que é o episcopato, manda eles evangelizar. Um caderninho ou um tablet mais moderno, um programa, tá? Bota eles para evangelizar. Depois você faz o quê? Quando começa a evangelizar, tem um grupinho ali, ele faz os cultos na casa. Depois vai abrir uma salinha ou alugar, esse irmão vai atender o culto de evangelização, até virar uma igreja. Então você que quer o episcopato, vai atrás do povo. Vai atrás da tua igreja, da igreja que você vai apacentar. Você não é o pastor, mas você vai apacentar as ovelhas até a volta de Cristo. Agora o que nós temos é gente preguiçosa que quer as coisas sem... Então você nasceu em tal família, você tem tudo do bom e do melhor. Estuda nos melhores colégios, tem privilégio dentro da congregação, e isso não está certo, irmãos. O Senhor Jesus vai cobrar de nós isso. De mim, se estiver fazendo, de vocês que estiverem fazendo. Vocês podem ter cargos honrados na terra, mas se vocês estão tomando o poder para colocarem as suas famílias em cargos privilegiados, para tomar vantagem disso, e vocês ainda acham que vão entrar no céu, vocês estão totalmente equivocados. É bíblico isso. Isso não significa que um filho de um ancião não possa ser um ancião no futuro, desde que ele passe pelo mesmo programa, esse que eu estou aqui dando ideia para vocês, para ser uma coisa isenta de murmuração, irmãos. O próprio Moisés fez isso quando o Senhor escolheu Araão, né, para ser o primeiro sacerdote. Moisés falou: Senhor, mas Araão é meu irmão, o povo vai falar. Então o Senhor falou: então pega varas de amendoeiras e coloquem na tenda e fale perante o povo que amanhã, nessa hora, amanhã cedo, no amanhecer, a vara que tiver, marca a vara com o nome de cada um, a vara que tiver brotado, que a vara estava seca, de amendoeira, é a vara que eu escolhi. E o Senhor escolheu Araão porque já tinha escolhido, mas para que desse uma satisfação para o povo. Deus deu satisfação para o povo. Deus, Jeová, deu satisfação para o povo quando escolheu Araão. Mas Deus escolheu Araão porque ele era irmão de Moisés, porque Deus conhece o íntimo de nós, o nosso coração, a nossa sinceridade e a nossa honestidade. Irmãos, ou nós somos uma igreja que segue as Escrituras, ou nós não somos uma igreja que segue as Escrituras. Esse sistema está levando a congregação à corrupção. Ah, nós vamos orar, nós vamos orar. Não, tem que ser preparado. No final de tudo, em etapas, sim, pode ser orado. Os irmãos veem um grupo de 50, quem é que tem? Né? Precisa de 5. Os outros vocês colocam para atender reuniões em presídios. Irmãos, se vocês fizerem isso, a congregação multiplicará os membros em pouco tempo. Multiplicará. O Projeto Resgate está buscando gente que está parada. Ou seja, hoje a maior denominação cristã no Brasil são os desigrejados. Temos que trazer eles de volta. A congregação cristã, irmão, isso é número, tá? É fato. Talvez a congregação não tenha esse número. A média que um membro fica na congregação é 15 anos. A média. Tem gente que fica lá a vida inteira. Tem gente que batiza e nunca mais volta. A média é 15 anos. Alguma coisa está errada. Se vocês realmente se consideram uma igreja séria, alguma coisa está errada. E outra, não adianta você proibir a Irmandade de ver canal no YouTube, de assistir pregações de outros pregadores e visitarem outras igrejas. Irmãos, quando você faz as coisas direito, você tem confiança de que você está fazendo o melhor, você é seguro de si. O marido que tem a confiança de que faz o melhor para a esposa, ele não tem ciúmes, irmãos. Ele é totalmente seguro. Ele não tem essa insegurança. A esposa também. Se vocês tivessem dado para o povo instrução, porque a congregação, irmãos, apesar de tudo, eu falo para vocês sem medo de errar, apesar de tudo, é a melhor igreja que existe, que eu conheço. E olha que eu já frequentei várias, já fui em várias. É a melhor, disparado. É a melhor, irmão. Ah, mas vai os calvinistas, é a melhor, irmão. Tanto que os calvinistas já estão tudo voltando, esses daí que estavam na internet, nos canais de apoiadores. Tem muitos que já enxergou que o calvinismo nada mais é que tirar dinheiro. Tem nada de diferente lá do novo evangelho.
Então, irmãos, eu não sei se o irmão está preparado para tomar essas decisões. Porque, irmão Salvador, quando houve o caso aqui dos Estados Unidos, fiquei sabendo, irmãos, e fui eu que não deixei a informação vazar, porque chegou em mim. Outros grupos, tá, revoltados, quando ficaram sabendo que o irmão se reuniu com CH em portas fechadas um dia antes da reunião, queriam que eu jogasse isso em público. Eles queriam nos canais dele, porque eram outros canais também, pró-CCB, canais pró-CCB. Falei, não, irmão, calma, vamos deixar resolver a situação. Depois a gente vê o que vai acontecer. Como foi satisfatória a resolução, não precisamos. Fui eu que bloqueei. Falei, não joga isso a público. Inclusive irmãos na redondeza da igreja que mandaram o vídeo para nós. E nós sabemos, irmão Salvador, que o irmão não queria sentar o CH. Que o irmão queria livrar ele. Porque o irmão tinha nele a esperança na congregação futura. Se eu estiver mentindo, o irmão me liga. Meu telefone é 1-801-918-2039. Você não queria vir nos Estados Unidos. O Marcelo falou isso no culto em Lou, em cima do púlpito. O irmão não queria vir aqui. Irmão, independente, e a gente sabe por quê. A gente sabe da história do diabo. A gente sabe, tá? Dos anciãos que tem casa aqui. A gente sabe, eu sei de tudo, irmão. Como que você, irmão, como líder de uma igreja, toma decisão por emoção? É quem eu gosto, eu tomo um peso, quem eu não gosto é uma outra medida. Eu passo essa pergunta pro irmão. O irmão quiser vir no meu canal, quiser me ligar, eu sei que não vai acontecer isso. Eu sei. Mas eu deixo essa pergunta no ar. Como que o irmão, sendo líder de uma organização cristã, pode ter um peso e uma medida? Irmão, você tem que agir da mesma forma no julgamento de um caso se fosse sua família ali. Como a palavra diz, tratai os mais velhos como pais e os mais novos como filhos, com misericórdia. Mas tem que ser o mesmo peso. E o irmão, é maleável nessa parte. Me perdoa, irmão, me perdoa, mas eu vou falar o que é. E eu tô, assim, medindo as palavras para não contar o que aconteceu. Tô medindo as palavras, irmãos. Porque eu sou um canal aqui honesto, sincero, de crítico. Mas crítica para mim é construtiva. É com a intenção de melhorar. E é isso que eu tô fazendo aqui. E outra coisa, aqui vai um recado para as pessoas que são fanáticas que estão na internet da congregação. Irmão, a congregação não é a igreja perfeita. Mesmo assim, ela é a melhor igreja que existe, na minha opinião. Tá? Porque ela é ministrada por homem. Então você não coloca esses homens em patamar de semideus. Palavra de Deus não é o que sai da boca de homem nenhum. Palavra de Deus é o que está na Escritura. O irmão vai ler aquela palavra, o Espírito Santo vai tomar ele vai explicar em cima do texto e vai atualizar aquelas palavras. Isso é palavra de Deus, irmão. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Não há nada parecido com a Bíblia, irmãos. A Bíblia é o único livro que muda a vida de pessoas. Muda, transforma. Nada faz isso. O maior livro histórico que nós temos na Terra é a Bíblia, que tem comprovação histórica. Mais de 70% da Bíblia já é comprovado arqueologicamente e historicamente como verdadeira. Nada até hoje conseguiu desmentir a Bíblia. Vide o descobrimento agora recentemente, de coisa de 10 anos atrás, da Babilônia, que os arqueólogos diziam que não existiam, estavam lá na região do Iraque há anos e anos, onde estava descrito na Bíblia, onde dava a junção dos dois rios, e não acharam. Diziam não existia, ficaram 14 anos lá. Quando estavam indo embora, eles viram uma montanha. Um teve a luz, porque Deus dá a luz quando Ele quer que a pessoa descobre, quando não fica oculto. A pessoa foi lá, começou a cavocar a montanha, depois de 14 anos acharam lá tijolos escritos. Nabucodonosor, rei da Babilônia, e falou a data que estava na Bíblia. Aí eles foram estudar, com o tempo mudou-se o curso dos rios. Mas aonde estava descrito na Bíblia estava a Babilônia. Foram, abriram, resgataram parte do palácio da Babilônia. O portão de entrada, o portão de Ishtar, está no Museu de Berlim. E tem alguns fragmentos espalhados em outros museus, como o de Nova York, o original. Eu fui em Nova York. Tirei foto, filmei, eu vi. Eu fiz um tour
gospel lá com um dos maiores arqueólogos dos Estados Unidos. Então a Bíblia é o maior livro da Terra, até historicamente, né, arqueologicamente comprovado. A pessoa não precisa nem ser cristã, nem ser crente, pode ser ateu, mas comprovado. Nós não temos nenhum outro livro que conta a história fidedigna como a Bíblia hoje na Terra. Além de tudo, ela é a palavra de Deus. É um livro tão vivo que ela faz um bandido se arrepender, que ela faz pessoas perdidas se arrependerem. Este livro, que muitos dos nossos pregadores da congregação estão negligenciando, dando falsa profetada, que vem afetando e trazendo muito distúrbio no meio da Irmandade. Então eu espero, irmão Salvador, com o fundo do meu coração, que o irmão Monte, junto com o Conselho dos Anciões, um conselho jurídico decente, não um conselho jurídico que trabalha lá para a CCA e trabalha para a CCB. Não pode. Não pode. Um conselho jurídico decente. Um conselho, irmãos, de alguns irmãos que representem a Irmandade. Um conselho, irmãos, de irmãos da congregação que tem canal, que tem bastante seguidores. E você nem precisa me incluir, não. Ah? E esses tomem decisões juntos. Nós precisamos da frescura da mente jovem para tomar as decisões. Não podemos voltar para o passado. Ou algum de vocês vão voltar de novo, vai querer voltar a andar de cavalo. Eu acredito que ninguém. Ou algum de vocês vai querer vir aqui para os Estados Unidos, né, irmãos? De navio, demorando 3 meses para chegar. A hora de sentar num avião, ninguém quer voltar para o passado. Então, meus queridos, com todo respeito, com toda a reverência, eu faço esse apelo para o irmão. Não volte para o passado. Pegue o que é bom do passado. O que passou, passou. Tem até acho que é provérbio que fala que nós não devemos. Ai, como foi bom o passado. Não, irmão, passou, vivemos. Temos boas recordações, mas temos que viver o presente, com expectativa de melhorar o futuro. Vocês, irmãos antigos, vou falar para vocês todos do conselho que estão aí, ancião de mais de 50 anos de ministério. Vocês não podem fazer uma igreja à sua imagem e semelhança, porque vocês já estão idosos. Vocês têm que preparar uma igreja para o futuro, para os seus netos. Porque vocês, naturalmente, como todos nós também um dia vamos, e pode ser que eu vá primeiro que vocês, porque o Senhor é o dono da vida, mas naturalmente, fisiologicamente, já estão na parte final da vida terrena. E até Eli, irmãos, até o profeta, até Eli, mesmo não tendo mais nenhum, irmãos, temor de Deus, não repreendendo seus filhos, quando Deus falou com Samuel, ele entendeu e instruiu Samuel como Samuel devia fazer. Então, irmãos, vai esse recado para a CCB. Vai esse recado. Só para vocês terem uma ideia de como está todo mundo sem saber o que fazer na CCB, parece, irmãos, que acabou a luz. Tanto no Brasil, eu estou longe do Brasil, mas o que eu estou ouvindo. Mas aqui nos Estados Unidos eu estou perto. Perto assim, pessoas me ligando. Me ligou um irmão, no começo da semana, irmãos. Eu já sabia do caso dele porque me falaram. Por cima. Eu também não fico especulando porque eu não quero saber, irmão. Mas ele me ligou. Ele me passou um caso, irmãos. Se já tiveram 4 reuniões aqui nos Estados Unidos, não resolveu um caso simples desse. Um caso no passado, que tem um irmão do ministério, que junto com ele, né, e uma irmãzinha, cometeram uma fornicação. Porque não eram casados. Coisa de 20 anos atrás. Olha só. Esse caso foi levantado de novo. Ele falou que foi um profeta. Olha só a profecia. Que foi um profeta e pregou para ele que ele tinha que expor isso. Irmão, esse profeta não é de Deus. Porque, irmãos, um profeta que desnuda o seu irmão, ele não vem de Deus, irmãos. Isso é contra a palavra. Por isso que esse negócio de profecia, irmãos, tem que tomar cuidado. Eu não sou contra. Mas ela tem que ser analisada com as escrituras, como os bereanos faziam. O que o irmão fez? Jogou isso no vento, trouxe tudo à tona. Coisa de 20 anos atrás. O outro irmão é do ministério hoje. Ele falou pra mim, o que eu devo fazer? Primeiro, vocês não deviam nem reabrir esse caso. Eu expliquei pra ele, por quê?
Essa moça tá no Brasil, ela tá casada, ela tem família, vocês têm família, vocês não tinham, agora vocês têm. Trazendo esse caso à tona de novo, vocês estão colocando gente inocente em cima do caso. Vocês vão envolver gente inocente. E outra, teve ancião que ligou pra irmã, que teve a pachorra de ligar pra irmã no Brasil e envolver a irmã num caso de mais de 20 anos atrás. Vocês não têm guia de Deus pra resolver. Primeiro, se chega pra mim um caso, eu falo, irmão, quantos anos faz? 20 anos. Vocês nunca mais voltem a tocar nesse assunto. Quem vai julgar no final é Deus. Nunca mais, para você que não inclua famílias inocentes que não estavam presentes nesse caso. Se tocar nesse assunto, perde a liberdade. Perde quem tocar nesse assunto. Já passou. Não era para ter levantado pro ministério, irmão. Não era, mas já levantou, agora acabou. 20 anos atrás, irmão. Já tá perdoado, irmão. O que nós perdoarmos aqui na terra, o Senhor perdoa no céu. 4 reuniões e não conseguiu resolver um negócio desse. Eu falei com o irmão 2 horas. Ele falou, olha, irmão, nunca tinha recebido um conselho desse. Vou falar com o presidente dos anciãos aqui, vou voltar atrás da minha decisão, não vou falar mais nada disso. Vocês estão sem luz, vocês estão sem guia. Porque vocês ficam fazendo conchavo entre vocês, política, coloca o filho de um aqui, você levanta o meu filho, eu levanto o seu. Quando vocês têm que resolver alguma coisa e tá aquele irmão lá que você fez conchavo, você não toma a decisão que você tinha que tomar. Por quê? Porque você tem o famoso rabo preso com ele. Vocês estão tudo enlameado. Bando de gato gordo. Eu volto a falar de novo. Bando de gato gordo. Ou você acha... Sabe o que me assombra mais, irmão? É vocês achar que vocês vão entrar no céu dessa forma. Fazendo esse tipo de conchavo. Escondendo as coisas da Irmandade. Não sendo transparente. Usufruindo da igreja. Sem estar necessitando de usufruir. Isso me deixa muito assustado. Isso só me mostra, irmãos, que muitas pessoas que estão na igreja, inclusive ministros, nunca creram em Cristo. Vocês estão sem luz de Deus, vocês não sabem o que fazer, vocês estão sem guia de Deus. Eu já ofereci ajuda para vocês. Eu já sei o que tem que fazer. Eu não vou atrás mais de vocês. Vocês têm que ser humilde. Humilde. Porque os anciões de Israel, quando não tinham mais o que fazer, foram atrás de Jefté. Muitos de vocês nem vai saber que parte da Bíblia é essa. Livro de Juízes. Foram atrás de Jefté, que foi expulso pelos seus irmãos, era o irmão mais velho, quando seu pai morreu, injustamente. E os anciões de Israel foram coniventes, e depois foram procurar, porque não tinha líder em Israel. É exatamente o que está acontecendo nos dias atuais na CCB. Porque vocês se envolveram em conchavos, para chegarem no patamar que vocês chegaram, vocês se envolveram, vocês abaixaram a cabeça para coisa errada. Hoje vocês não têm autonomia e nem autoridade, nem pulso para resolver. Porque um homem de Deus de verdade, irmão, a pessoa olha para ele, ela nem contesta, ela tem temor. Ela tem temor de olhar para ele. A pessoa que não se envolve, que não se contamina. O limpo de mão. Irmãos, quando ele entra, há temor. Quando os irmãos do passado, irmãos, os anciãos no passado era assim. Era assim, quantas vezes eu já não vi isso? Às vezes a irmã estava no mercado, irmão, ela estava de calça. E passava um ancião, irmão. O respeito era tão grande, por quê? Porque eram homens de Deus. Era tão grande, irmão, que a irmã saía correndo pro mercado, deixava até constrangido o irmão. Não saudava, corria, irmão. O irmão já tinha visto. Hoje, irmão, vocês perderam uma coisa que chama credibilidade. Que tá todo mundo enxergando os conchavos que vocês estão fazendo. A Irmandade enxerga tudo, irmão. Já pensou se a gente fazer uma lista aqui com o nome de famílias? Ah, irmão Salvador e os irmãos que estão aí no conselho. Vamos pegar o nome da família de vocês, sobrenome de vocês, e ver quantos membros cada família de vocês tem no ministério. Entre ancião, diácono, cooperadores e cooperadores de jovens. Será que a gente vai ter que fazer isso? Expor aqui na internet? Como que vocês vão tomar uma decisão? Né? Como foi no caso lá. Eu não queria falar, cara, mas eu vou ter que falar. Como foi no caso da Lava Jato? Da Petrópolis.
que o ancião com tornozeleira, né, foi convidado a pregar uma palavra na congregação. Ainda bem que ele não subiu. Ah, mas irmão, ele não tinha sido julgado. Não interessa. Não é vocês que falam na reunião, irmão, fiquem em paz para não dar escândalo na obra. Deixa assim por enquanto. E quando é a vez de vocês, vocês cumprem. Irmãos, põe a mão na consciência de vocês. Quando vocês estão fazendo isso, qual é a diferença de você fazer isso e você ser um corrupto da política? A diferença é que ele se corrompe por dinheiro. Você se corrompe por poder. E alguns por dinheiro também, né? Isso é tema para outro vídeo. Eu não queria fazer vídeo, irmãos. Eu não queria. Porque no meu canal tem um monte de gente fanática que acha que os irmãos da CCB são intocáveis. Irmãos, pare com isso, eles não são. Eles são homens como nós, comedores de arroz e feijão. Mesma coisa, irmão. A mesma coisa. Mas mesmo assim, a congregação continua sendo uma das melhores igrejas que existe. Porque pelo menos ela não explora o membro. Com os dízimos que não existem mais no Novo Testamento. Arrancando o couro da lã das ovelhas. Se bem que tem algumas igrejas aí que tá parecendo igrejas que cobram dízimo, né? Com as coletas e intenções. Então, irmão Salvador. O irmão já está no fim da vida. Último terço da vida. Tô falando fisiologicamente, tá, irmão? Não sei quanto tempo que o irmão vai viver. Faça o que é certo. Seu galardão vai ser no céu e você vai deixar um legado aqui na terra. Crie outros conselhos paralelos. Conselhos com irmãos, né, de peso, irmãos inteligentes. Conselhos com alguns irmãos teólogos no meio da igreja. Conselhos com alguns irmãos que são influenciadores da congregação, né? Irmãos, a igreja pode crescer muito, mas não crescer de número. Não só de número, espiritualmente. Tudo que eu estou falando aqui, irmãos, não é para atacar ninguém, não é para jogar na culpa de ninguém, não é para falar, mas irmãos, nós sabemos, todos nós, eu que estou falando, vocês que estão ouvindo, vocês que estão no ministério e vocês que estão no conselho, todos vocês sabem que o que eu estou falando aqui é verdade. Todos. E vocês que estão se beneficiando com isso, coloquem a mão na consciência. Porque a nossa vida na Terra é muito passageira, irmão. Muito. E às vezes pode ser mais curta do que nós imaginamos. Mas se nós agirmos com esse tipo de caráter, nós não somos da parte dos limpos de mão e puros de coração. E você que é conivente, que está vendo coisa errada, e está permitindo isso, porque você não quer se queimar, você também. O conivente é o primeiro criminoso. Você é pior. Nós não podemos ser conivente. Ah, irmão Tiago, mas você estava... Não, eu defendi a congregação de ataques que ela estava sofrendo, de um linchamento virtual. É diferente. E eu não defendi a congregação, eu só expus as boas coisas da congregação. Eu não desnudei nenhum irmão aqui. Agora não. Agora nós estamos fazendo críticas. Críticas de um sistema que está errado. Entendeu? E que alguns irmãos que estavam no conselho já estavam tentando mudar. Só que agora muda o conselho todo, muda a presidência, e os irmãos começam a regredir, tiram as coisas que estavam dando certo. Não, irmão, não pode. A gente não pode querer que as coisas sejam do nosso jeito. Temos que pegar o que é bom e dar continuidade. E assim, a visão nossa e do conselho, nós vamos instituindo coisas novas. Mas não volta, não é voltar para o passado, não, irmão. O que tem que voltar é o Espírito Santo. É a única coisa do passado que tem que voltar no nosso meio. É aquela visitação gostosa do Espírito Santo. Do demais, irmãos, utilizaremos de todos os meios e ferramentas para anunciar o Evangelho e engrandecer o nome de Cristo. Dentro da congregação, fora da congregação, dentro das nossas nações, fora da nossa nação. Então esse é o apelo que eu faço para vocês. Eu espero estar errado. Estou analisando há muito tempo, irmãos. Por isso que eu não estou fazendo vídeo. Tá? Estou analisando há muito tempo. E a gente não pode, eu não posso deixar de falar isso. Tem muita coisa errada. Muita coisa fácil de corrigir. Tá? Muitos vão ter que abrir mão de privilégios, irmãos. Se você realmente ama a obra de Deus, ama a instituição, muitos vão ter que abrir mão de privilégios. Ah, mas bem na minha vez eu vou ter que abrir? Você prefere entrar no céu? Ou você prefere ser honrado na terra? A escolha é tua.
A escolha é tua. A escolha é nossa. O homem que tiver a glória dele na terra não herdará o reino dos céus. Mas o que ministra bem, seja lhe dado duplicada honra. Então faço esse apelo. Vocês que vão assistir o vídeo, compartilhe o vídeo. Faça esse vídeo chegar no Braz. Distribua no meio da comunidade da Irmandade. Isso é uma crítica construtiva. Isso é um despertar. São 1 ano que eu estou nesse canal. Eu estou cansado. Estou pensando em parar com tudo isso. Mas toda vez que eu penso em parar, o Senhor manda um servo de Deus e me liga e fala: irmão, cadê seus vídeos? Nós precisamos dos seus vídeos. Estou recebendo várias ligações de irmãos que estão precisando dos vídeos. Aqui está um vídeo, irmão. Pode ser que não seja do jeito que você goste, mas é o que precisa atualmente. Nós precisamos de homens de caráter, homens incorruptíveis, homens que não fazem acordos, homens que não querem colocar as suas famílias nos melhores lugares, mas que eduquem as suas famílias para que o Senhor use deles e o Senhor os exalte nos melhores lugares. É assim que funciona. Então, irmãos, espero que esse vídeo é feito exclusivamente para o Ministério do Braz, para o novo Conselho de Ancião. Ah, e tem mais. Tem ancião que está aí, irmão Salvador, que tem que tirar fora. Que foi um dos mentores daqui, da rebelião aqui dos Estados Unidos. Vocês sabem muito bem quem eu estou falando. E eu vou deixar por enquanto quieto, mas a gente tem muita coisa aqui, viu? Muita coisa. Né? O quartinho que ele dormia lá, que tinha o nomezinho dele. Irmãos, olha, tenha vergonha na cara, cada um de nós julguemos a nós mesmos. Cada um de nós, irmão, toda hora antes de nós dormir, nós temos que fazer um auto-julgamento e pedir: Senhor, perdão, me muda, Senhor. Porque nós somos corruptíveis, nós somos pecadores. Nós não temos o título de pecador, mas nós somos pecadores. Não temos o título porque o Senhor Jesus, Ele nos renova. Que nenhum pecador vai ver a face de Deus. Mas nós somos pecadores, nós pecamos. Cometemos falhas, erros gravíssimos todos os dias. Nós temos que fazer essa autoanálise todas as noites antes de dormir. E quando nós levantamos, agradecer ao Senhor. Graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade. Me faz melhor nesse dia. É assim que um homem de Deus procede. Então é um alerta. Você fez para trás, deixa de fazer. Se você está ouvindo esse vídeo, isso está caindo no teu coração, é o Senhor te dando uma nova oportunidade. Porque o Senhor não tem prazer, irmão, de estender a mão em ninguém. É palavra de Deus isso. O Senhor deixa bem claro. Se a nação em que eu mandar uma maldição se arrepender, eu volto atrás, diz o Senhor. Exemplo maior disso, Nínive. Que não era nem do povo escolhido, hein? Não era nem dos judeus. Então, irmãos, é isso. Eu espero que vocês não fiquem tristes. Não é um vídeo atacando, é um vídeo alertando. Para tentar abrir os olhos, irmãos. Tem muita coisa errada. A Irmandade, irmãos, está tudo esperando que vocês façam as coisas certas. Tanto aqui nos Estados Unidos, irmão, tá todo mundo enxergando o que está acontecendo. Tá todo mundo enxergando a falta de luz. Vocês estão sem rumo. Vocês não sabem o que fazer. Procura, seja humilde, procure quem sabe fazer. Vai procurar o Jefté. Para vocês não perderem a batalha. Depois ficarem escravos de povos estranhos. Tá bom, meus queridos e amados irmãos? Deus abençoe a todos. Desejo para essa nova presidência, esse novo conselho, toda a luz de Deus, toda a guia do Espírito Santo, que eu puder fazer para ajudar os irmãos, eu estou aqui, disposto a ajudá-los. Não quero derrubar ninguém, irmão. Mas o que é certo tem que ser certo. O que é errado, irmão, nós temos que tentar corrigir. Isso resume toda a nossa caminhada na terra. A demonstrar diariamente dentro da palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo. Era um vídeo de 10 minutos, irmão. 45 minutos. A todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo. Agora nós vamos voltar à ativa no canal de novo. Fazer algumas lives. Oficialmente estamos reabrindo depois das férias. Então a todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.